Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Iniciando a semana, hoje, dia 28, segunda-feira. E Deus dá uma graça para nós, para essa semana. Ele quer agir na nossa vida. E à medida que nós permitimos, Ele age. Age silenciosamente, age devagarzinho, mas o Senhor age na nossa vida. Então vamos ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 até o versículo 35, onde Jesus vai nos falar do grão de mostarda e vai falar do fermento. Grão de mostarda é uma semente bem pequena, e Jesus ele compara ao reino dos céus com esta semente. Esta semente é a menor de todas as sementes, Jesus fala. Mas quando ela cresce, ela se torna uma das maiores, da maior de todas as hortaliças, ao ponto de pássaros fazerem ninho em seus ramos. Jesus nos fala assim do reino, que é assim também. Que à medida que a palavra do Senhor é anunciada para nós como semente, como Jesus também vai nos falar nas parábolas das sementeiras na semana passada, essa semente é tão pequena e cai no nosso coração, que é a sua palavra. Pequena, mas tem força. Sua palavra tem poder, porque é uma palavra de Deus. É a palavra de Deus. É pequena porque cai no nosso coração de forma tão simples, ao ponto de transformar a nossa vida. Transformar de tal forma que se torna uma grande vida a nossa se torna. A semente a gente não vê crescer. A semente a gente não vê ela brotar. Quando ela se dispõe da terra, sim, ela começa a apresentar, mas até chegar ao ponto de se apresentar fora da terra com suas folhas, ela vai crescendo silenciosamente. E é assim que é a palavra de Deus, quando cai no nosso coração. Quando a palavra de Deus cai no nosso coração, o reino de Deus vai crescendo no nosso coração. Vai crescendo, fortalecendo, até o ponto de se desabrochar com as nossas atitudes, com as nossas vidas, com a nossa vida em Cristo Jesus. A outra exemplo que o Senhor dá do fermento, também fermento, ele faz a comparação de uma mulher que coloca numa mistura de 3 medidas de farinha. E aí, quando esse fermento é amassado junto com a farinha, nós deixamos quieto, né? Lá naquele momento, aquela massa, e o fermento vai fermentando, vai crescendo e vai fazendo aquela massa crescer. Nós não vemos o fermento. Se nós olharmos para a massa, nós vamos ver uma massa, trigo. Nós não vemos o fermento, mas o que faz crescer aquela massa é o fermento e não o trigo. Então, quando a palavra de Deus cai no nosso coração, nós somos como essa medida de farinha, que a semente caiu no coração nosso, a fermento cai no nosso coração e na simplicidade de Deus, Deus vai agindo em nosso coração. Deus vai agindo, Deus age. Deus vai agindo em nossa vida. Quando, com sinceridade, com vontade, deixamos a palavra de Deus cair no nosso coração, Deus vai agindo, vai formando, vai fazendo, vai renovando, vai transformando, vai nos convertendo, vai nos amparando. Sim, o Senhor vai fazendo assim, dessa maneira em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, vamos ouvir a palavra de Deus.
Vamos meditar a palavra de Deus. Vamos deixar a palavra de Deus cair no nosso coração, porque o Senhor quer fazer muito na nossa vida. O Senhor quer fazer muito em nosso coração. Não podemos impedir que essa semente ou esse fermento possa germinar, possa crescer em nós, porque o Senhor quer fazer assim para conosco. Mas nós não podemos impedir, nós deixemos o Senhor realizar a sua obra em nossa vida. Porque o Senhor tem um projeto para mim, o Senhor tem um projeto para você, o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Mas é preciso que acolhemos a palavra dele, e acolhendo a palavra dele, ele vai fazer esse projeto crescer na nossa vida. A nossa vida vai se tornar cada vez mais frondosa, cada vez mais forte, cada vez mais grande, porque é ele que assim quer em nossas vidas. Hoje é segunda-feira, começamos a semana, peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha abrir o nosso coração, abrir a nossa audição, abrir a nossa vida para que essa semente ou esse fermento que é a sua palavra possa cair no nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, o Espírito Santo é aquele que nos leva, o Espírito Santo é aquele que faz nós entendermos a palavra de Deus e assim a palavra de Deus vai agir em nós. Peçamos então, agora, rezando a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que a semana seja com bastante massa, que a semana seja bastante frondosa, porque é assim que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.